Olá, eu sou o João Henrique Barbosa. Eu sou Virgílio Sarmento e este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Bom, pessoal, vocês que já nos seguem devem estar sentindo falta do Felipe, nosso amigo. Felipe, infelizmente, testou positivo para Covid, mas está bem, assintomático, e a gente está torcendo para a pronta recuperação dele. Logo, logo ele está de volta. Pois é, Virgílio, qual é o nosso caso prático de hoje? Bom, hoje eu tenho um caso bem interessante. Um casal de noivos chegou lá no cartório contando a seguinte história. Um deles é diplomata, né, e está prestes a se mudar em missão para o exterior. E eles estão noivos e o casamento estava marcado, mas eles não vão poder estar juntos na data que estava prevista, né? E aí eles vieram dizer, olha, a gente precisa se casar, eu não tenho como, porque eu preciso ir embora para o exterior, como é que eu posso fazer? E aí foi quando eu dei a sugestão, que de repente vai surpreender as pessoas, né? Eu falei, façam uma procuração pública. Aí eles, como assim? Dá para casar por procuração? Outra pessoa vai casar me representando? Eu disse, sim, a procuração pública é um instrumento que serve exatamente para isso, para você nomear uma pessoa para te representar em determinados atos. E esses atos envolvem várias atividades, por exemplo, uma compra e venda, uma representação para tratar de assuntos de banco e até mesmo um casamento, né? E eles ficaram bastante felizes com a solução e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a procuração pública. Não, super bacana, interessante, né, Virgílio, o tema da procuração, porque é um instrumento que é extremamente utilizado pelas pessoas, né, e pode ser aplicado em quase todas as situações da vida civil, né? É verdade. Nós temos o caso mais comum como utilização, representação perante um banco, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma atualização numa conta bancária e não pode se dirigir até a agência ou está enfermo, principalmente agora na pandemia, né? Nós temos muitas pessoas que estão acamadas, né? Ou estão em situação de saúde debilitada, né? E não querem sair de casa para não correr o risco, por exemplo, de pegar Covid. Podem, por exemplo, otorgar uma procuração, né? Uma Exato. procuração pública. E para que uma pessoa vá até uma agência bancária representá-la, assim como outros meios, né? Outras utilidades, né? Nós podemos ter para a procuração. A procuração é um documento que basicamente ele tem 3 elementos essenciais, né? O outorgante, que é aquele que vai passar os poderes, o outorgado, que é quem vai receber os poderes, e o objeto, que são os poderes. Então eu posso delimitar dentro de um mesmo instrumento de procuração uma série de poderes que eu quero passar para que aquela pessoa possa me representar. Então é um instrumento que, embora pareça simples, ele é muito, muito importante e é preciso que as pessoas se conscientizem de que elas têm que ter cuidado antes de otorgar uma procuração. Primeiro você tem que confiar na pessoa para quem você está passando os poderes, porque você pode passar poderes, por exemplo, para vender todo o seu patrimônio. Então imagina, você conquistou um imóvel com muita dificuldade, em determinado ponto da vida você quer vender, não pode estar presente no ato da venda, aí você nomeia alguém para vender esse imóvel para você. Então, para quem você está passando essa procuração? Esse é um cuidado que você deve ter, né? E a procuração tem vários aspectos ali do dia a dia que são interessantes. Por exemplo, pouca gente sabe o que é subestabelecimento. Então, o que é o subestabelecimento? Eu passo uma procuração para você, dando poderes para que você venda um carro, por exemplo. E aí você subestabelece esses poderes para uma terceira pessoa. Então, os poderes que eu te passei, você transfere para terceiros. Olha a gravidade disso. Então, toda vez que você vai fazer uma procuração, tem que ser questionado. Você vai permitir ou proibir o subestabelecimento, que a gente chama de vedar o subestabelecimento, né? Então, quando você permite o subestabelecimento, você está dando um cheque em branco para o seu procurador, ele pode nomear um terceiro, que nem sempre é uma pessoa da sua confiança. Então, esse é um dos cuidados, por exemplo. Sem dúvida. E o principal, né, Virgílio, além desse cuidado, é você delimitar muito bem os poderes, né? Deixar bem claro o que você quer que o seu procurador faça ou até onde ele pode te representar, né? Nós temos muitos casos de pessoas que eu quero passar uma procuração ampla, de amplos poderes. Poxa, mas será que todos os poderes que estão aqui são exatamente o que você deseja, né? Você tem consciência de qual a repercussão dos poderes que essa pessoa terá a partir do momento que você otorgar essa procuração, né? Exatamente. Você passar essa procuração adiante. E não só a questão do subestabelecimento, né, Virgílio? Mas nós temos também questões típicas, como, por exemplo, a revogação, né? Eu quero revogar. Então, dependendo da forma que você otorga os poderes,
você pode não ter o poder de revogar, Exato, né? exato. Isso é algo que as pessoas devem ter muito cuidado, né? No momento de passar os poderes para um terceiro. É verdade. A revogação que nada mais é do que o cancelamento da procuração. Então, eu te passo uma procuração, depois eu revogo. Eu me arrependo por algum motivo, ou o negócio que a gente estava estabelecendo não vai para frente, então eu vou lá e revogo, né? Então, é até legal você ter tocado nesse assunto, porque a gente podia diferenciar aqui a revogação da renúncia, né? A revogação, quando eu te passo poderes e eu desejo cancelar. A renúncia é o inverso. Eu te passo os poderes e você fala, eu não quero ter esses poderes. Eu renuncio a esse direito. Né? Então é outro aspecto interessante. Tem uma procuração, João, que eu acho que a gente precisa falar e alertar as pessoas. É a procuração em causa própria. Essa procuração, ela é um instrumento jurídico mais sólido quando você quer celebrar um negócio e não quer permitir o arrependimento. Então vamos lá, vamos exemplificar, né? Eu tenho um imóvel e por algum motivo eu estou indo embora, vou viajar, não vou voltar e quero vendê-lo. Você quer comprar, mas em razão de algum problema documental, a gente não tem como fazer a escritura pública de compra e venda hoje. O que eu posso fazer? Eu outorgo a você uma procuração em causa própria. Ela está prevista no artigo 685 do Código Civil, que estabelece que este instrumento de procuração ele não se revoga nem pela morte das partes. Veja bem, eu passo uma procuração para você, você vai me representar no negócio jurídico, que você pode realizar até com você mesmo, e ainda que eu morra, essa procuração continua valendo, continua eficaz. Então, imagine a gravidade de se outorgar uma procuração em causa própria. Porque tem muita gente que faz isso em relação a carro, por exemplo, o carro está financiado, aí eu tenho um carnê com 200 prestações para pagar. Aí você quer vender porque você não está conseguindo pagar as prestações do carro. Aí eu falo assim, ó, João, você quer comprar meu carro? Aí você fala, quero, mas eu quero manter o financiamento no seu nome, eu quero ir pagando as suas prestações. Então tá, aí eu vou, faço uma procuração em causa própria para você, você me dá o valor do ágio do carro, vai lá, 15 mil, e assume as prestações. Acontece que é muito comum isso. A pessoa que compra deixa de pagar as prestações, porque ela tem um problema financeiro ou até por má fé, né? Aí eu que vendi, vou para o Serasa, para o SPC, começo a sofrer cobranças, inclusive judiciais, protesto e tal, e aí eu quero cancelar o negócio. Não, eu quero cancelar, o João Henrique não foi honesto, ele não está pagando, ele está devendo, eu quero revogar a procuração em causa própria. Não é possível revogar. Você vai ter que entrar com uma ação na justiça para tentar, de alguma maneira, reverter essa situação. E é legal esse caso, esse exemplo que você deu do carro, né, Virgílio? Que a gente observa muito a questão da utilização de procurações para venda de imóveis também, né? Pessoas que vendem o famoso contrato de gaveta, né? Sim. Vende um imóvel que está financiado, não tem condição, obviamente, de fazer a quitação, então ele vende só o ágio, né? E passa para frente o financiamento, né? Ele acha que ele passa para frente o financiamento para alguém que vai ficar responsável por esse financiamento e entrega uma procuração. Você tem as duas situações. Você tem a situação positiva e a situação negativa. A situação positiva é quando a pessoa realmente efetua o pagamento e tal, utiliza a procuração e ao final, quando quita o financiamento, transfere para o seu nome. Mas você tem a situação negativa, que é a pessoa que não paga o financiamento, né? Então ela deixa de pagar, passa aquele imóvel para outra pessoa, subestabelece a procuração, enfim. E tem também a situação da pessoa que compra esse ágio, paga todas as prestações, porém ele pegou uma procuração que não era em causa própria. Exato. A gente vê muito isso, né? É verdade. Então, a pessoa pegou uma procuração que não é em causa própria, quitou o financiamento depois de 20 anos. Agora eu vou escriturar. Quando ele vai escriturar, ele descobre que o antigo proprietário, ou seja, quem otorgou os poderes da procuração, faleceu. Ou seja, a procuração dele perdeu o total valor, ele não consegue transferir esse imóvel para o nome dele e fica com um problema. Vai ter que ir atrás dos herdeiros, enfim. Então, é realmente um assunto muito sensível e que as pessoas, até pelo baixo custo da procuração, utilizam muito esse instrumento jurídico e às vezes de forma errada, né? Exato. E tem uma dor de cabeça e um prejuízo muito grande daqui a alguns anos, né? É isso porque, como você bem disse, a procuração se extingue pelo falecimento do outorgante, a não ser no caso da procuração em causa própria. Então, se não estiver especificado no documento que se trata de uma procuração em causa própria e se o outorgante falecer, aquele documento está extinto. Ou seja, quem pagou os 20 anos de financiamento não vai conseguir transferir para o próprio nome o imóvel. Exatamente. Veja que loucura, né? Que prejuízo, que tempo gasto e que dor de cabeça que essa pessoa vai ter, né?
E a procuração ela serve para coisas até pouco conhecidas, né? Por exemplo, o casamento que eu dei, né? Você pode se casar por procuração. A questão da lua de mel é um problema que vocês resolvem depois, né? Mas além do casamento, por exemplo, posse no cargo público. Eu posso outorgar poderes para que outra pessoa tome posse para mim num determinado cargo público. Isso acontece muito também. A pessoa, vamos supor, é servidor público aqui em Brasília, passa num concurso no Rio de Janeiro. Ela tem um prazo para tomar posse, previsto em lei. Às vezes esse prazo não foi suficiente para ela fazer mudança, cuidar de tudo, então o que ela faz? Chama um parente lá do Rio e fala, ó, vou te dar uma procuração com poderes para que você possa tomar posse em meu nome. No dia tal, você vai lá no órgão que eu vou tomar posse e assine o documento, o termo de posse para mim, né? Agora veja, atos personalíssimos não podem ser objeto de procuração. Então, por exemplo, nesse caso do concurso público, eu posso outorgar poderes para tomar posse, mas não para entrar em exercício. O que é entrar em exercício? Começar efetivamente a trabalhar como servidor público. Eu não posso colocar um terceiro para trabalhar em meu nome, senão o que teria de gente fazendo concurso só para nomear alguém, o pessoal aí, né? Seria inviável, né? Exato. Bom, então é esse o documento. Eu acho que assim, tem várias utilizações, como a gente já disse, venda de carro, administração de empresas, pessoas jurídicas podem outorgar procuração também, né? E é importante que antes de assinar qualquer documento, você pergunte, quando você chegar ao cartório, você vai lá, se esclareça a respeito dos detalhes. Vem cá, e se eu me arrepender, eu posso revogar? Não posso? Eu vou subestabelecer para terceiros? Não vou, né? É porque isso faz toda a diferença, você evita um problemão. E só para encerrar, que eu acho que o assunto já foi bem abordado, há documentos, há ocasiões em que você não precisa fazer uma procuração pública em cartório. Você pode fazer uma procuração particular. Vou dar um exemplo, para constituir um advogado. Então, quando o advogado, você contrata um advogado para te defender na justiça ou para ingressar com alguma ação na justiça, você pode outorgar uma procuração particular. O que é procuração particular? Procuração feita no computador pessoal do advogado, ele prepara o documento e isso tem eficácia. Tá? A procuração pública, de fato, é para aqueles atos mais solenes, como venda de imóvel, por exemplo, né? E assim, só um parênteses final, Vigílio, que a gente precisa pontuar, é a questão que, por exemplo, o outorgante pode instituir uma validade, né, para a procuração, pode instituir um prazo de vigência daquela procuração. Olha, essa procuração só poderá ser utilizada até a data X. Perfeito. Né? Isso é muito importante. E também que quem recebeu a procuração tem o direito de renunciar àquele poder que foi dado a ele. Então ele, olha, recebi esse poder, mas eu não quero exercer esse poder que foi me transferido. Porque em determinadas situações aquele poder pode ser até um peso para ele, dependendo do caso, né? Então ele tem o direito também de dizer, olha, não quero exercer esse poder de representar quem me passou essa procuração. E isso que você falou, né, em relação ao prazo da procuração, isso é porque se não for estabelecido prazo, a procuração fica válida e eficaz enquanto ela existir, né? Ela não é um documento finito, a não ser que, como a gente disse, o outorgante faleça, ou seja interditado, né? E não sendo o caso de procuração em causa própria. Então, assim, estabelecer prazo também é interessante. Por exemplo, quando você vai dar poderes para alguém vender seu carro. Então, é o ideal, assim, olha, eu vou vender seu carro, mas eu vou te dar um prazo. Você vai ter 30 dias para vender meu carro. Depois de 30 dias, essa procuração aqui perde a eficácia. Né? E isso é uma boa dica também, que as pessoas acabam de receber. Então, eu acho que essa a nossa intenção, é trazer para a realidade das pessoas o direito prático, né? Todo mundo já fez ou vai fazer uma procuração uma vez na vida, porque nem sempre nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós precisamos, né? Na nossa rotina, às vezes, vai exigir que a gente faça uma procuração. Então, a cautela que a gente recomenda é que vocês leiam com atenção, tirem as dúvidas de vocês e jamais assinem um documento sem compreender a repercussão que aquilo vai trazer para a sua vida. Não é isso? É isso. Então, acho que atingimos o nosso objetivo hoje. Falar um pouquinho de um assunto tão interessante e tão usual, né, na vida de todos. É verdade. Felipe, volte logo, você faz falta, meu amigo. Este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro.